pastor. Bom dia, irmã. O que acontece? Antes de eu vir para a Igreja da Graça, a minha vida era uma vida muito assim, eu não conseguia fazer nada, né? Nós já era da igreja, mas a gente não tinha essa fé que nós temos, né? Para poder conseguir as coisas boas de Deus. Como é que a senhora era? Olha, pastor, nossa vida era muito ruim, né? Então, eu e Samuel, nós casamos de pouco, então nos passava muito aperto mesmo. A irmã contou aqui esse domingo, eu era para ter levantado minha mão também, não levantei, porque eu fiquei com vergonha de falar, né? Mas a gente comia arroz com mamão, né? E nós não falávamos assim com os parentes, por quê? Sabe como é que é, né? A gente vai falar, as pessoas falam, ah, não, mas por que tu casou com fulano? Por que tu não sei o quê? Mas ele sempre foi um rapaz trabalhador, mas estava desempregado e a gente passava muito aperto, né? E assim foi. A minha filha pequena, e muitas das vezes eu ficava sem comer para deixar para eles, né? Às vezes 1 quilinho de arroz eu guardava, falava, não vou almoçar. Deixava para eles que ele trabalhava, vendia picolé, e eu não tinha. Falei, não, se eu deixar ele sem comer, ele vai ficar fraco e não vai aguentar. E eu ficava muitas das vezes com fome para dar comida a ele, os dois, né? E aí eu fiz o propósito com Deus, Senhor, já que eu estou com fome, eu vou começar a jejuar. Pedir o Senhor para me fortalecer, né? Porque como é que uma pessoa fica com fome, né? E aí o que acontece? Foi passando. E teve uma época que eu fiquei sem nada em casa. Não tinha ninguém, né? Aí minha mãe chegou lá, eu tinha 2 quilos de açúcar e meu arroz tinha acabado. Aí minha mãe falou assim, aí eu falei, olha, tu vai lá na casa da tua mãe, pega uns mamão, mas não fala nada com ela, porque se tu falar vai ter problema, né? E a gente vai. E ele era nervoso. E se alguém comentasse alguma coisa, ele já queria, né, falar besteira. Aí eu falei, então tu não fala nada, tu fica quieto, pega os mamão lá, que eu vou fazer o mamão, e a gente vai fazer um arroz com mamão, né? Aí fizemos, aí foi lá, pegou o mamão, aí tinha 2 quilos de açúcar e fiz aquele doce. Aí minha mãe chegou lá em casa, e Angélica, tu tá comendo doce, essa época, né? Meio de semana tu tá comendo doce, poxa, tu tá bem de vida, Deus tá te abençoando. Meu armário vazio, armário não, que eu não tinha armário, era uma caixa de papelão que eu guardava minhas compras. E aí, o Senhor, aí eu falei, mãe, Deus ele abençoa a gente, né? Mas só quer um pouquinho, que ela também não tinha para me dar. A senhora quer um pouquinho? Eu falei, que eu quero, me dá um pouquinho aí. Deu doce e ela passou. E aí, pastor, a gente passava muita luta, uma dificuldade. Depois nós viemos, aí eu fiz propósito com Deus, né? Porque o meu arroz tinha acabado. Falei, Senhor, foi essa época de janeiro que eu até lembrei, né? Passamos aquele frio, mas era janeiro. Aí eu lembrei, aí eu falei, Senhor, abençoa que Samuel consegue vender picolé, porque hoje não tem como vender. Pastor, e eu orei ao Senhor, e eu falei, tu vai e enche o teu carrinho. Ele falou, mas tá chovendo. Eu falei, vai e enche o teu carrinho. Aí ele chegou lá, o moço falou, mas tu tá maluco, tá chovendo. Eu falei, bem, tá maluco, tá chovendo. E aí no frio, ele falou, não, eu quero encher o meu carrinho. Minha esposa falou que eu tenho que encher o carrinho, eu vou encher. E nisso, pastor, que ele encheu o carrinho, abriu o sol, aquele sol, né, forte, e ele vendeu tudo, né? Ele chegou com arroz, as coisas dele de casa, o biscoito da minha filha, né, as frutinhas dela, o Senhor deu. E para não, né, traçar muito, o que acontece? Então, quando eu vim para a Igreja da Graça, eu passava muito aperto. E eu até lembro, aí a esposa do pastor Pedro, né, pegou, eu não tinha roupa para vestir, eu tinha uma saia. Ela foi, esse dia eu estava lembrando, né, que a mão da gente dá, outra não fala. E ela nunca falou isso com ninguém. Ela foi, me deu umas roupas, né, que eu não tinha, ela me deu. A primeira roupa que eu tive de obreira foi ela que me deu, né, eu não tinha condição de comprar, né. E o Senhor ele me abençoou, e hoje, pela honra e glória do Senhor, não falta nada na minha casa, minha filha veste o que quer, eu visto o que eu quero, né?
E às vezes as pessoas riam da minha casa, zombavam. Eu passava na rua, era coisa de chacota. As pessoas riam, tu é pobre, não sei o quê, que Deus é esse que tu serve, porque tu não tem nada. Né? Até meus parentes falavam. E hoje, pela honra e glória do Senhor, pastor, todo mundo, quando eu passo, eu sempre ouvo alguém falar, poxa, como é que Deus mudou a vida deles, né? E o Senhor, a gente tem tudo que a gente quer, a gente come, a gente veste, né? E muitas vezes Jesus fala, mas tua filha anda tão arrumada. Mas ela anda porque o Senhor tem nos dado condição dela andar. Né? Vamos aplaudir Jesus? Mas Jesus se levantou por mim.